Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Quero dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, que a gente lamentavelmente não vê, né? Mas somos muitos hoje, né? Nós estamos aqui com o Dr. Paulo Orlando Alves Monteiro, né? Que vai conversar conosco sobre a volta aos consultórios, né? As questões relacionadas a contágio, à prevenção, ao que a gente realmente tem que se preocupar, uma vez que muita gente está começando a voltar aos seus consultórios, né? E as informações que se tem sobre a pandemia, desde o início, elas são muito contraditórias e elas não têm uma estabilidade de informações, né? Então, nós pensamos que essa conversa com o Paulo poderia nos ajudar a clarear muitas dessas dúvidas e ter realmente uma orientação de como proceder, porque tem coisas curiosas acontecendo. Por exemplo, aqui no Brasil, neste momento, estamos abrindo o país, né, retomando todas as atividades, enquanto na Europa está se voltando a fechar, né? E aí fica uma pergunta: devemos abrir como estamos abrindo? Devemos voltar para os consultórios? Devemos esperar mais? E sobre todas essas coisas é que eu acho que a gente vai poder conversar com o Paulo. O que a gente pensou foi montar essa atividade para que ela fosse bastante informal. O Paulo, deixa eu primeiro apresentar o Paulo. O Paulo é médico intensivista em Pelotas, ele é especialista em doenças infecciosas pela Sociedade Brasileira de Infectologia, ele é doutor em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, é professor da Universidade Católica de Pelotas, ele é médico do Serviço de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário de São Francisco de Paula, na Universidade Católica de Pelotas. Ele é coordenador da Comissão de Residência Médica do mesmo hospital e supervisor do programa de Clínica Médica, e ele também é médico da Universidade Federal de Pelotas. Então, uma pessoa com bastante experiência, intensivista e epidemiologista, então certamente vai ser uma pessoa que pode nos ajudar com todas as questões que a gente possa ter. A nossa dinâmica vai ser a seguinte: o Paulo vai fazer uma apresentação breve, né, de alguns minutos, sobre alguns dados sobre a epidemia nesse momento, né, e em seguida nós vamos começar com perguntas, né? A ideia é fazer uma conversa e eu vou pedir para os que não estão acostumados com o nosso sistema que vejam que embaixo da tela tem um item que está escrito ou em português ou em inglês, participantes, né? E nesse item, quando se aperta nesse item, aparece bem à direita uma mão azul, ou simplesmente uma frase, levantar a mão, né? Em português ou em inglês. Quem quiser fazer perguntas, aperte nesse levantar a mão, raise hand, né? E eu vou chamando em ordem, né? Nós vamos fazer por grupos de 3, e os 3 que são chamados aparecem na tela e ficam na tela enquanto o Paulo vai respondendo as perguntas desses 3 e depois os próximos 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, as perguntas são livres, todo mundo pode fazer perguntas sobre o assunto que der para se responder, né, Paulo? As coisas forem possíveis serem respondidas. Então, eu vou passar de imediato a palavra ao Paulo, já agradecendo ao Paulo pela presença dele, né, e pela disponibilidade dele de conversar conosco, e muito curioso de saber o que tu vai nos contar. Por favor, Paulo. Ok, muito obrigado pelo convite, Dr. Calixa, obrigado à Sociedade Porto-Alegrense de Psicanálise, e especialmente a Aline, que foi minha aluna na Universidade Católica e te fez a indicação, que eu sei. Então é um prazer estar aqui para falar com você sobre esse assunto que tem mudado a vida de tanta gente e de todo mundo, imagino eu, né? Nesse último ano. Então, pessoal, assim, só para a gente contextualizar sobre o que estamos falando, a gente está falando de uma doença que tem 10 meses de descrição e que já matou 1 milhão de pessoas no mundo. Já acometeu mais de 36 milhões, dos quais 5 milhões são brasileiros.
vocês podem ter acesso ao portal da Johns Hopkins, que atualiza isso em tempo real. Estou tentando passar aqui. Ok. Esses são os números brasileiros, né? 5 milhões hoje. Esse é um dado coletado agora do portal da Hopkins, antes um pouquinho da gente começar. Né? É uma pandemia como não se via há um século. Né? A última grande pandemia dessa dimensão foi a gripe espanhola, que matou muito mais gente. A gente não espera ter cópias também desse tipo de coisa. Enfim, pessoal, esses aqui são os números do Rio Grande do Sul. Nós temos consolidados hoje 207 mil casos no Rio Grande do Sul, 5 mil mortes, são dados também de hoje, fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. E em Porto Alegre, essa é a realidade de vocês. Né? 1.098 óbitos, 112 mil casos, dados coletados agora também há pouco, um pouco antes do nosso encontro. Para a gente se situar e saber exatamente sobre o que estamos falando. Né, pessoal? Quando o Dr. Calixto me convidou, ele me falou assim, olha, a gente queria conversar um pouco sobre o que pode fazer, ou tem que fazer para poder retomar a nossa atividade normal, né? A nossa atividade de ir ao consultório e receber os pacientes nele. Né? Num momento, a gente até agora está num momento um pouco melhor, porque nós conversamos há quase um mês, quando, pelo menos na minha cidade, a epidemia estava em pico. E a recomendação era ficar longe das ruas. Né? A gente ainda permanece meio parecido com isso, mas a gente tem já o que fazer para utilizar os consultórios e ambulatórios já está bem estabelecido pela Anvisa e pela nossa Secretaria de Estado de Saúde. Isso que eu apresento para vocês são dados revisados no dia 17 de setembro, né? E a Secretaria e a Anvisa ela recomenda isso, né? Que se disponibilize material para higienização das mãos, ventilação do ambiente, uso de máscara, eu tenho certeza que todos vocês sabem disso, né? E manter uma distância mínima de 1 metro. Essa é uma recomendação geral, genérica, para qualquer atividade em que pessoas se encontrem, certo? A gente está incluído nisso. Tá? Quem trabalha em consultório está incluído nessa orientação geral da Anvisa. A gente, mais especificamente, né, nos consultórios, os profissionais de saúde que não fazem exame, que é o caso, né, que não fazem exame físico no paciente, né, o que a Anvisa recomenda é higienização, máscara cirúrgica. Tá? O Dr. Calixto me perguntou que há uma controvérsia, né, já que é uma atividade menos formal do ponto de vista clínico, digamos assim, por que não usar como qualquer pessoa uma máscara de tecido? Esse tipo de máscara ele não é recomendado para profissionais de saúde. Ele até pode ser recomendado para um paciente que não tem nenhum sintoma e que provavelmente sejam os pacientes que vão procurar vocês, porque pessoas sintomáticas não devem procurar ninguém. Devem ficar em casa e só procurar o serviço de saúde se estiverem se sentindo mal ou com algum sinal de sofrimento. Se ela só estiver resfriada, ela não tem que sair de casa. Então, provavelmente, essas pessoas não vão procurar vocês. Esses, sim, podem utilizar os pacientes máscara de tecido, desde que se use máscara cirúrgica, o profissional esteja usando. Eu, pessoalmente, recomendo que todo mundo, numa situação clínica, utilize máscara cirúrgica. Né? Ela não é dispendiosa, hoje está mais... a gente teve um problema de desabastecimento, mas hoje isso foi regularizado. Né? E é muito difícil a gente saber de uma pessoa que vem 1 vez, 2 vezes por semana no consultório, se ela está desenvolvendo ou se ela está no pródromo de uma doença respiratória. Então, eu acho que é mais confortável isso. Né? Da mesma forma, o que se deve fazer em caso de sala de espera, que é o caso de vocês também, a gente recomenda que não seja utilizado isso. Né?
que os pacientes sejam marcados, tem hora marcada, o que eu imagino que no setting de vocês isso seja bem mais tranquilo, né, de marcar o horário e deixar um espaço entre um paciente e outro, e de que não se utilize e que não se faça nenhum tipo de aglomeração. E que nesse local tenha disponível formas de higienização, né, ou pia para o paciente se lavar, que se tenha recomendações para que ele faça isso, né, e álcool em gel, enfim, é o suficiente. E se for bem feito, se isso for respeitado, a distância respeitada, o uso de máscara e a higiene do local e a ventilação do local. É bom lembrar que ar-condicionado, principalmente os ar-condicionados que nós temos hoje, são os spits, eles não renovam ar, né? Alguns dizem que tem filtro EPA, que filtro, mas não existe uma garantia disso. O ideal é ter ventilação aberta mesmo, né? É ter janela aberta, o que é um problema para os nossos invernos rigorosos e para o nosso verão, que costuma ser muito quente, né? Aqui Pelotas é muito parecido com Porto Alegre em termos de temperatura e umidade durante o verão. Então, isso pode ser um problema. Em relação, aqui é a recomendação, aquilo que eu tinha mostrado era da Anvisa, aqui é da nossa secretaria, que faz recomendações muito semelhantes, até porque não poderia ir contra uma legislação maior, mas tem alguma controvérsia. Eles aqui colocam, por exemplo, que o paciente as pessoas têm que ficar a 1,5 m de distância. Na verdade, é o seguinte, a transmissão por perdigoto, que é uma gotícula, ela não ocorre a mais do que 2 metros. Então, se a gente quer estar seguro, fica a 2 metros uma pessoa da outra. E aí não tem problema, mesmo sem máscara. Como não está indicado não usar máscara, com máscara e com uma distância entre 1,5 m e 2 metros, não há a menor possibilidade de que haja transmissão aérea. Todo o resto é cuidado para transmissão de contato. Tá bem? O vírus se transmite mais eficientemente por via aérea. Tá? Ele não é tão eficiente na transmissão por contato, porque ele é inativado se houver ressecamento do local, né? Se utilizar uma solução antisséptica simples, como álcool a 70%, com álcool gel, com sabão, ele é inativado rapidamente. Então, a transmissão por contato ela é mais eficiente porque a gente não sabe quem tocou em alguma coisa antes da gente tocar, e daí, então, se recomenda que sempre se faça a higienização sem confiar muito do que foi feito antes. Mas, se a gente controlar a parte de transmissão aérea, muito provavelmente não teremos problemas de transmissão no nosso local de trabalho. Tá? Então, isso é relativamente tranquilo. Eu queria terminar um pouquinho esse assunto. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar. Isso aqui tem tudo, está tudo disponível na internet, é só digitar Covid, Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que aparece. A Anvisa, idem, né? E os sites da Johns Hopkins, idem. Uma coisa importante que, enquanto sociedade, né, vocês poderiam fazer era fazer um plano de contingência, que é como se chama o planejamento para o enfrentamento de qualquer crise, de forma que todos vocês tivessem uma ação semelhante, né? Então, juntar, né, fazer um meeting deste tipo, né? Ou menos pessoas, enfim, que sejam as responsáveis, que sejam representativas, como a diretoria, que elabore um plano que não precisa ser complicado, só dizendo, olha, nós vamos marcar tantos pacientes por dia, nós vamos deixar tantos minutos entre um e outro, nós vamos ter tal e qual coisa disponível na sala de espera para que o paciente possa se higienizar, né? Nós vamos manter no nosso consultório uma distância X, né? Vamos usar máscara cirúrgica e o paciente pelo menos máscara de tecido, né? E todas as questões relacionadas à etiqueta respiratória, né? Que é se eventualmente tossir, ter um lenço, enfim, né? Ou usar a velha dobra do cotovelo, que é difícil, que a gente vê que as pessoas já tossiram quando fazem isso e acaba não adiantando. O ideal realmente é usar máscara. Acho que esse plano de contingência simples, ele homogeneiza a atividade e
eu acho que valoriza a coisa, né? Fica como um documento da sociedade recomendando para os seus associados. É o que todas as sociedades têm feito. A sociedade de infectologia, por dever de ofício, praticamente, né? Mas a maioria das sociedades, a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, na verdade, a Associação Brasileira de Terapia Intensiva e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, que são as mais envolvidas, a terapia intensiva, a pneumologia e a infectologia, resolveram fazer um plano de contingenciamento unificado. Então, vocês também podem beber um pouquinho nessa fonte e adaptar. Eu acho que fica interessante em termos profissionais. Ok, pessoal? Só para contextualizar, então, agora eu fico à disposição de vocês. Bom, então, como eu tinha dito antes, quem quiser fazer perguntas ao Paulo, por favor, acionar a mãozinha azul que tem ali no participantes, ou está escrito levantar a mão, né? E já temos duas pessoas aqui, a Daniela Boschetti e a Kátia Radke. Por favor, Gleison, coloca a Daniela e a Kátia na nossa tela. Boa noite. Boa noite. Daniela, vou pedir que tu te identifique e diga de onde tu é. Eu sou a Daniela Boschetti, eu sou de Salvador, sou psicóloga clínica e sou ligada ao núcleo de psicanálise de Salvador, que é ligada ao IPA, né? Nós somos núcleo ainda. Ok, prazer. Doutor, obrigada pela sua presença, e eu queria dizer que, assim, eu já estou vivendo uma situação que me preocupa um pouco. Eu estou atendendo um paciente presencial no consultório, apenas um, e todos os outros são por videochamadas. Nós atendemos pacientes muitas vezes hiperativos, né, ou borderlines, e esse é um paciente que não fica de máscara, né? Ele vai de máscara, ele segue todas as orientações pedidas, mas durante os 50 minutos, eu brinco que a máscara dele dança, vai para cima, vai para baixo, vai sendo ajeitada, mas em muitos momentos ele praticamente está sem máscara. Então ele vai relatando, aí ele se ajeita, ele vai relatando, aí ele se ajeita. A minha pergunta é o seguinte: uma sala pequena, ventilada, eu posso tirar a máscara depois que ele se for? Em quanto tempo? Quanto tempo eu corro risco da sala estar ainda com o vírus, caso ele esteja doente? A pergunta é ótima, Daniela. A resposta é que não é. Tá? Porque isso tem uma série de coisas que levam a ser mais ou menos arriscado. A primeira que tu falaste, o tamanho da sala, né? A segunda é o quão ventilada a tua sala é. Tá? Mas a gente sabe, se tu tiver ventilação, tem um estudo chinês que vocês devem ter visto, que eles marcaram o ar com um elemento fosforescente, e no momento que tem uma corrente de ar, ou seja, que o ar passa rapidamente, as partículas são diluídas. Porque o que importa é isso, né? A quantidade de partículas que tu tem por unidade diária, né? Então, se tu tens uma ventilação adequada no teu... Ventilação, janela, porta, janela, janela, não ar-condicionado, tá? Porque ar-condicionado não resolve. Inclusive, a gente tem recomendado a não usar o que eu imagino que em Salvador seja complicado, né? Porque aqui já é complicado no verão, eu conheço Salvador, é um lugar muito quente, mas a recomendação é, ok, deixa o teu ar-condicionado ligado se tu precisar, mas deixa as janelas abertas também. Tá? Se ventilar bem, o risco é pequeno. Mas, assim, não existe como quantificar, não existe uma média para isso, porque são tantas variáveis que definem isso, Daniela, que fica complicado. O que a gente acaba recomendando é que a pessoa permaneça de máscara. Se tu realmente queres ficar protegida, fica de máscara. Não tira a tua máscara. Tá? Porque, assim, quando ele tira a máscara e tu não tira, tu estás te protegendo e protegendo ele. Né?
É isso. Então, a única Nada que eu forma... passe no ambiente vai dissipar. Nenhum produto que eu passe nesse ambiente, aerosol, vai dissipar os Nada, vírus. nada. Se tu usar álcool, se ele tocou na tua mesa, tu vai passar álcool, ok. Na poltrona dele, tudo isso tu deve fazer. Aliás, a gente recomenda que seja feito na presença do paciente. Do próximo, o paciente vai entrar, e é interessante que tu tenha esse cuidado, que ele tenha certeza de que tu está tendo esse cuidado. Tá? Pode parecer um pouco estranho na nossa prática, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque isso não vai ir embora muito cedo, não. A gente, né? Eu faço parte agora estou fazendo parte da pesquisa de uma dessas vacinas, que Pelotas é uma das cidades em que a gente está captando e está randomizando, e a gente está fazendo isso. Cada paciente que entra, a gente limpa. Né? Então, isso é importante. Agora, o ar não tem. O que eu tenho feito como eu continuo atendendo em videochamada, eu vou para outra sala. E aí eu tiro a máscara e atendo em videochamada, certo? Tranquilo. Mas quanto tempo? 24 horas? Nenhum tempo? Na tua sala? Não, na sala tempo. Que esse paciente utilizou. Assim, ó, o vírus, depois de 3 horas, tá. Isso que eu queria em saber. geral, ele está inativo. Tá? Okay. Agora, se tu tiver um paciente tossidor dentro da tua sala, aí ele vai emitir uma quantidade maior de partículas virais. Mas, habitualmente, em 3 horas, o vírus não resiste em nenhum ambiente, exceto metais, ambientes muito lisos, e plásticos muito lisos. Já houve relato até, Daniela, de vírus ativos em até 72 horas. Então, se tu quiser saber assim, esta roupa não terá problemas, pendura ela e deixa 3 dias. Faz um rodízio de roupas a cada 3 dias, que aí tu vai ter certeza que não tem problema. Mas, habitualmente, após 3 horas, o vírus não gosta de nada poroso, porque tecidos porosos perdem água, e o vírus, sem umidade, ele é inativado. Tá? A gente tende a achar que metal, a gente passa um paninho mais tranquilo, a gente passa o paninho e o vírus fica. Então, okay. Essa superfície, ok? Então, assim... Então 3 horas eu estaria... por exemplo, se eu quiser atender mais um paciente presencial depois de 3 horas, não teria tanto risco, apesar da gente estar de máscara. Não teria. Mas, assim, a máscara é fundamental e é ilegal não usar, Daniela. Tá? Sim. A Anvisa considera isso um ato não recomendável, já que ele está em RDC, ele está em regulamentação para os profissionais de saúde. Então, é a máscara. Ok. Obrigada, doutor. Nada. Obrigado, Daniel. Gleison, por favor, coloca o Dr. Paulo Favalli na tela também. Kátia, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Paulo. Primeiro de tudo, queria agradecer à sociedade por esse cuidado com a gente, né, nesse momento de pandemia. E queria lhe agradecer pela sua exposição e levantar uma questão. Doutor Paulo, agora com o retorno às aulas, as crianças voltando, existe alguma situação meio controversa em relação ao uso de máscaras em crianças pequenas. A minha preocupação se refere a esse... Eu atendo crianças pequenas, e como seria o retorno ao consultório dessas crianças, um pouco parecido com o que a colega levantou, mas no sentido de que criança tem um contato muito próximo, né, com a gente, com analistas, e que provavelmente não conseguirão se manter de máscaras. Se estaria, então, contraindicado o retorno ao atendimento presencial com crianças pequenas. Muito obrigada. Bem, coisa escrita sobre isso não tem, Kátia. Tá? O que tem, porque a gente tem muito pouco tempo disso. A gente tem reconhecimento disso em relação a outras enfermidades com transmissibilidade semelhante, como a influenza, por exemplo. Tá? A influenza é sazonal. Essa doença, o coronavírus, não parece ser uma doença sazonal, né? Porque ela não está relacionada só ao frio, tanto que hoje no Brasil o Amazonas é o lugar em que já foi alto, diminuiu e voltou a crescer.
Então, não é uma doença relacionada a frio, né? Ela é relacionada realmente à aglomeração. Tá? Então, essa é a questão. Pessoalmente, avaliando só a questão transmissibilidade, risco de transmissão, não acho razoável trazer criança para o colégio agora. Nós não temos nenhum motivo para isso, né? Quando o pessoal me pergunta a minha posição pessoal, é isso que eu digo. Porque criança não vai usar máscara, criança vai se abraçar, criança vai dividir o lanche, né? Nós temos crianças assim. Aí o pessoal olha lá as crianças do Japão, todas se comportando, passando álcool. As nossas crianças não são japonesas. A gente não é uma sociedade japonesa onde as pessoas naturalmente não se tocam, né? As pessoas se cumprimentam, elas acham estranho o toque, não tem nenhum juízo de valor nisso. É a coisa cultural deles. Mas nós somos diferentes disso. Tu não vai adiantar tu dizer para o teu filho em casa, olha, fulaninho, não faz isso. Ele vai chegar e vai ficar feliz de ver os colegas e vão se tocar como se tocam sempre. E a gente sabe que infelizmente, crianças são difusores de vírus. Todo mundo que teve criança sabe que ficou adulto, não tinha mais doença respiratória, aí nasceram os filhos, voltaram a ter as doenças respiratórias, os filhos crescem, as doenças respiratórias vão embora, né? Porque criança está se infectando, criando a sua imunidade e levando novas cepas para casa. Cepas que os adultos não entrariam em contato se não fosse o contato com as crianças. Contato íntimo, pelo menos, né? E continuado. Então, assim, em relação ao colégio, eu não vejo, sinceramente, motivos para, a essa altura do ano, né, em que a coisa vai ficar truncada de qualquer jeito, né? Mas eu estou falando apenas como técnico em infectologia. Não estou levando em consideração questões importantes, questões financeiras, questões de famílias, né? Tem famílias em que se o pai e a mãe não deixar a criança em algum lugar, eles não conseguem trabalhar, né? Nem todo mundo tem uma condição financeira como a nossa, que nos permite, né, fazer isso, né? Deixar as crianças em casa, com alguém cuidando, e a gente poder sair para trabalhar, né? Ou não trabalhar e trabalhar de casa por vídeo, como vocês podem fazer, e eu faço bastante na minha parte docente. Eu faço a minha parte docente, sou professor nas 2 universidades e trabalho na docência, na aula teórica, totalmente por vídeo, né? Até descobri que é melhor do que presencial, diga-se de passagem, a minha experiência. Mas no caso da criança no consultório, Kátia, eu acho que é meio que parecido com a coisa que eu falei para a Daniela. Criança tem que ir para o consultório, né? Porque é como ela se apresenta ali, né? Eu sei que vocês usam técnicas para criança, né? Que necessariamente torna isso presencial. Então, eu acho que o cuidado principal é vocês usarem máscara. Né? Vocês usarem máscara, certo? Vocês terem o cuidado de não se tocarem no rosto, né? Saberem que faz parte do trabalho com a criança isso, certo? E fazer depois uma higienização muito, muito detalhada dos materiais que eles utilizaram na sessão de vocês. Não tem como ser diferente, não tem como fazer mágica para isso, tá? Eu acho que as crianças têm que ir sim, né? Se é terapia, não é uma coisa que tu pode deixar para depois, né? Terapia eu imagino, né, que a criança normalmente tem uma coisa sempre mais aguda para os pais levarem, né? Desculpa se eu estiver falando alguma bobagem, mas enfim, eu acho que aí a preocupação realmente fica centrada no profissional, né? Tu que vai ter que ter, tu vai ter que ter licenciar essa criança, porque a criança não vai usar máscara, não vai usar. Em algumas idades não se recomenda o uso. Crianças menores de 5 anos não devem usar máscara, tá? Não devem. Então resta o cuidado teu contigo e do ambiente. É isso. Essa recomendação, doutor Paulo, que criança menor de 5 anos não deve usar máscara em função da manipulação e do risco... Não, é em função da manipulação. E porque a gente não tem estudo também sobre o quanto isso pode influenciar na ventilação da criança. Tem países que proíbem. Tá? Por exemplo, no Reino Unido é proibido. Na França é proibido criança usar.
Na Áustria também. Então, estão os adultos todos na rua D e as crianças todas sem máscara, né? Claro que são sociedades que respeitam mais o distanciamento. Aí tem toda uma questão cultural que fica complicado para nós, para dizer, leva a criança para o parquinho sem máscara. A gente acaba não levando a criança para o parquinho, porque a gente sabe que vai chegar lá e vai ter 200 pessoas no parquinho, vai ter aglomeração, não vai dar certo, né? Mas criança não deve utilizar, não tem efetividade, Kátia, né? Ela vai mexer, vai manipular, não vai funcionar. Tá certo, obrigada. Obrigado, Kátia. Favalli, boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Paulo, boa noite. Muito obrigado por todas essas orientações. Prazer. Nós temos uma situação específica. Desculpa. Nós estamos já quase, eu acho, né, praticamente há 7 meses trabalhando à distância, online, né? E as experiências são muito variadas. Mas, em princípio, pelo que eu tenho visto, conversado com alguns colegas, houve uma boa adaptação, tanto nossa como da parte dos pacientes. Nós não precisamos fazer exame físico, nós conversamos, né? Nós trabalhamos praticamente só com a palavra, né? E alguns arranjos puderam ser feitos nessa modalidade que mantiveram até mesmo, vamos dizer assim, o que nós chamamos de setting, né? O enquadramento da sessão terapêutica. Então, nesse sentido, eu pergunto, já que nós não é tão necessário, não estou dizendo que não seja preferencial, mas que não é tão necessário esse contato presencial com o paciente, é recomendável, vale voltar para essa opção do atendimento presencial, mesmo tomando todos esses cuidados? Né? Bom, doutor Paulo, ainda bem que tu perguntasse isso, porque eu achei que eu ia ser antipático falando disso. Não, mas deixa eu só completar, porque eu tenho mais 2 questõezinhas práticas, bem práticas. Em primeiro lugar, são tantos os modelos de máscaras que têm surgido por aí que eu fiquei intrigado, afinal, qual é esta cirúrgica? Porque o que eu entendo da cirúrgica não é aquela bico de pato, a N95, cirurgiões, pois é. Isso é que eu queria saber qual é. É aquela máscara quadradinha que fica aqui. Tipo gaita, aquela. Isso, que a gente abre ela para baixo, para pegar o queixo, é isso. Ela é melhor que a cirúrgica, que a de pano, então? Ela é melhor. A máscara de pano, ela não é uma máscara testada clinicamente. Ela tem uma média, tem uma recomendação, que ela deve ter dupla face, ter um elemento filtrante no meio, mas ela realmente não filtra micropartículas, que é o caso do Covid. Tá? Bom, outra questão, se nós formos atender presencialmente, nosso instrumento é o divã ou a poltrona. Cabe forrar com normalmente aquele papel que se usa em atendimento clínico? O divã ou a poltrona? Paulo, assim, cabe. Mas se fizer uma higienização com álcool a 70%, entre um e outro, é suficiente. Não há necessidade. No estofado? No estofado, se ele for, depende do estofado. Estou imaginando um divã de couro ou de material. Tá? Se for de tecido, aí fica mais complicado. Tá? Mas se ele for de um material... Mas o que vocês podem fazer é colocar um filme plástico. Né? O paciente vai entender. Ele vai entender. Né? E fazer higiene disso. Né? Pode botar uma capa plástica, uma capa de couro, uma coisa que fique legal, assim, que não fique muito assintoso. Né? Funciona também, esses rolos de papel, eles funcionam. Tudo isso funciona, desde que a pessoa não entre em contato com uma superfície que alguém já teve contato e que não foi higienizada. É isso. Né? Bom, mas a primeira questão... Voltamos ao atendimento presencial ou podemos manter esse que nós estamos? Então, qual é a opção? A melhor opção é não voltar. Tá? Enquanto a gente não tiver vacina, a melhor opção é quanto menos, melhor, em termos de
de encontro com outras pessoas. É horroroso dizer isso, né? Porque a gente não convive mais com os amigos, a gente não janta mais com as pessoas, a gente não sai, enfim. Mas é essa a realidade que a gente está enfrentando, né? A gente tem uma probabilidade de ter vacina em pouco tempo, e pouco tempo para vacina é 1 ano e meio, tá, gente? Que vacinas levam até 10 anos para serem sintetizadas, mas elas já vinham sendo estudadas antes em função das doenças na Ásia, que já tem quase 20 anos, então não é uma grande novidade para eles, é novidade para nós. Então, eu tive lendo há muito pouco tempo um documento da Sociedade Psicanalítica Americana, em que eles recomendam fortemente a manutenção da atividade à distância, né? Eu até tinha esse material, mas achei que ele não ia cair bem, né? Porque é uma coisa que Estados Unidos não é Brasil. Assim como a gente fala, né, que a gente não é Europa, a gente também não é os Estados Unidos, né? A gente pode ter soluções nossas, com certeza. Mas se a gente puder ter atividades não presenciais, doutor Paulo, é o ideal. Essa é a forma ideal, né? Quando o doutor Calixto me perguntou, e eu disse assim, mas por que mesmo que esse pessoal quer voltar para a atividade no consultório? Já que é uma atividade que parece funcionar. Mas a minha esposa, que é também psicóloga, terapeuta, ela me disse, mas não é assim, né? Tem todo um outro aspecto da relação com o paciente que a gente não consegue ter, ou pelo menos a gente não sabe se funciona da mesma forma pela tela. E eu entendi perfeitamente isso, né? Entendi perfeitamente. Então, uma das situações mais, vamos dizer assim, que impõe a presença seriam as primeiras consultas. Claro. Pacientes que já vêm há mais tempo em tratamento se adaptam mais tranquilo. Melhor. Agora, as primeiras consultas são, acho que, necessárias. Ver o paciente, né, ao vivo. Talvez essa fosse uma forma de contornar, né? Os primeiros pacientes, nos primeiros contatos, ter presencial e depois, na medida do possível, julgando a situação do paciente, enfim, migrar para a forma à distância, que é a forma que realmente é, obviamente, a mais segura para todo mundo, para o paciente e para vocês, né? Para nós, porque eu também faço isso, né? Agora, é claro que o impacto sobre isso é um julgamento muito pessoal com o paciente, né? Eventualmente, eu estava falando com a Kátia, que trabalha com criança, ela provavelmente tem que trabalhar sempre presencial, né? Eu não imagino fazer uma sessão de terapia com uma criança de 5 anos, até por mais que eles tenham uma relação muito mais fácil do que nós com a informática, eles entendem muito mais do que a gente diz, mas em termos de abordagem terapêutica eu acho que deve ser complicado, né? Mas é isso. Idealmente a distância, se assim puder ser mantida enquanto não se tiver vacina, é o ideal, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Por favor, Grayson, Jussara Dalzotti, Marilene, Dionela Toniolo. Enquanto ele coloca essas pessoas na tela, deixa eu te perguntar algo que é da continuidade disso, porque nós temos um grupo que a idade é variada, dos terapeutas e psicanalistas, né? Provavelmente o grupo que está voltando mais intensamente ao trabalho são os mais jovens, né? E nós temos um grupo grande que é a população de risco pela idade, além de comorbidades que vêm junto com a idade, né? Então, evidentemente, este grupo que tem mais idade, mais comorbidades, imagino que seja óbvio que tem uma resistência maior do que as pessoas com menos idade. Mas, com certeza. Mas, levando em conta esses dados novos, sobre isso que eu queria te perguntar, né, sobre o quanto os jovens estão sendo afetados na Europa, né, e o aumento da mortalidade de jovens na Europa, né, isto muda um pouquinho essa recomendação? Dr. Calixto, isso, na verdade, isso nunca foi assim para os infectologistas e intensivistas, tá? Porque, ok, em termos populacionais, a gente sabe que jovens são menos atingidos, né? Mas quando a gente tem paciente grave na UTI, a gente tem paciente idoso e tem paciente jovem. Tem gente jovem que não tem comorbidade nenhuma morrendo,
e gente mais velha com comorbidade que fica mal e sai. Então, aqui a gente está falando de situações... A situação no consultório é uma situação individual. Então, assim, a situação de risco é a mesma. É claro que para o terapeuta mais idoso e que tem comorbidade, isso aumenta o risco dele, mas não modifica a atuação dele no consultório. Não modifica. Se ele está atendendo uma pessoa jovem, se ele está atendendo uma pessoa velha. Ele está exposto. Não, mas é nesse sentido, a pergunta é nesse sentido. Então, ele está exposto. Ele tem que ter uma atitude preventiva, com todos os cuidados que ele teria com qualquer outro, e o paciente idem, da mesma forma. Não há modificação na intensidade do cuidado. Isso é um problema sério, porque os jovens fazem isso, né? Eles saem e acham, se eu pegar não vai dar nada, né? Porque a chance de eu ter algum problema é nada, é nenhuma. Mas aí ele vai para casa e ele tem a irmã em casa que namora um menino que tem na família dele uma pessoa idosa. E esse caminho o vírus vai fazer. Então é responsabilidade da gente cortar o caminho. Se a gente cortar o caminho, está tudo certo. Então o problema do mais jovem é esse. É que como realmente não é o grupo de maior risco, eles acabam negligenciando nesse sentido. Então, acho que dentro do consultório é ter o maior cuidado possível, independente da idade, porque quando uma pessoa é acometida, o percentual não importa. É aquela pessoa que é aquela pessoa que pode complicar. Ontem eu internei um aluno meu de 24 anos que foi transferido para uma UTI em Porto Alegre. 24 anos. Nenhuma comorbidade. Um pouquinho gordinho, mas nada demais. E está na UTI. Então, assim, aí quando ele é raro, mas ele é 100%. E os nossos pacientes e a gente, eu acho que nessa situação de consultório, o que vale é isso, ter essa consciência de que se tu te infectar, tu vai ficar doente, poderás ficar muito ou não. Porque, assim, no geral, doutor Calixto, no geral, 20% só das pessoas vão ter uma doença mais definida e só 5% vão ter a doença na forma mais grave e desses só 20%, desses 5% vão evoluir de forma efetivamente grave. Então, se a gente fosse levar em consideração isso, praticamente a gente não se preocuparia. O problema é que a gente tem uma população inteira suscetível. Então, 3% de milhões de pessoas são milhões de mortos. É o que a gente estava conversando antes offline. Quando a gente fala 3% de uma população de Cuba ou 3% de Luxemburgo, que é o país hoje mais afluente, digamos assim, e que tem um maior percentual de ocorrência, é 3% de uma população de pouco mais de 80 mil pessoas. Então, 3% disso não é nada. Não é nada se não for um parente nosso. Agora, quando a gente tem 3% de... Eu estou falei até grosseiramente, desculpem, gente, a gente sofre com isso sim. Eu sou intensivista, sofro todo dia com os pacientes que eu intubo. Mas 3% de 250 milhões é impossível, é intolerável, impensável uma coisa dessas. Eu estiquei um pouco a resposta para fora, mas, resumindo, tem que cuidar, sendo ou não sendo idoso, tem que ter o mesmo cuidado no consultório. Agora, se o senhor me perguntar o que eu acho do pessoal mais velho não voltar para o consultório, isso eu realmente acho que esses devem procurar não voltar. Com certeza. Idosos. Hoje em dia, mais de 65 anos, agora esticaram para 70, 65 anos, hipertenso, diabético, mesmo que controlado, gente, mesmo que controlado, nefropatas, hepatopatas, asmáticos, mesmo que assintomáticos, DPOC, mesmo que assintomático, são risco, não devem voltar. Não devem voltar. Muito bem. Com certeza. Obrigado, Paulo. Doutora Sara? Boa noite, Calixto, boa noite, doutor Paulo. Boa noite. Primeiro, agradecer muito ao Calixto pela iniciativa, eu acho uma coisa assim
extremamente útil e necessária, né, esta conversa que a gente está tendo. E queria lhe dizer, doutor Paulo, que o senhor é muito claro. Eu não tinha ouvido nenhum infectologista com esta clareza e com esta forma de expressão assim que nos vai esclarecendo realmente as nossas dúvidas. Até então era uma confusão, né? Cada um diz uma coisa. Mas assim, o que eu ia levantar, eu achei ótima a história da máscara cirúrgica, que eu não sabia também a diferença. O que eu ia colocar assim, se nós trabalhamos com divã em psicanálise, é impossível no consultório manter uma distância de 1,5 m a 2 da poltrona para o divã. Então, se a gente pensar em voltar, não pode usar o divã. Essa é a minha questão. Eu acho que não tem. Aqui a gente tem duas coisas, doutora Jussara. Eu posso parar de chamar vocês todos de doutor? Vocês param de me chamar de doutor, eu paro de chamar vocês de doutor e fica tudo certo. Tá bem? Ok. Então, Jussara, assim, ó, na prática, se tu e o teu paciente estiverem usando máscara, vocês não vão emitir gotículas. Tá? Então, o que tu não pode ter no teu divã? Alguém tossindo. Essas pessoas não deveriam ir para a consulta. Tá? Se elas só estão conversando, é que a gente não sabe, a gente não se dá conta, mas a gente emite um monte de gotículas cada vez que fala. Por isso que é importante. Então, se tu estiveres com a tua máscara e o paciente estiver com a máscara dele, não tem nenhum problema de tu estares a menos, pelo menos 1 metro, mas 1 metro dá para trabalhar, né? 1 metro não é tanta coisa assim. A gente recomenda pelo menos 1 metro para quem estiver usando máscara, tá? Então, eu não vejo nenhum problema especificamente nisso, se respeitar a máscara. E tem uma outra coisa. No divã, o direcionamento do ar do paciente e o teu são completamente diferentes. Né? Vocês não estão face a face. Então, entende? O movimento de ar que vai ter dentro do teu consultório, porque ele deverá estar arejado, já vai diluir uma partícula eventual que escape da máscara. Mas não escapa. Gotículas maiores, que a gente chama de perdigotos, né? Não escapam da máscara. O que escapa da máscara é aerossol, microgotículas. Essas nem enxergam a máscara, passam por ela e vão embora. Tá? Por isso que não se pode ter gente tossindo no consultório. Né? Eu acho que tem uma coisa clara, que eu imagino que seja um contrato verbal que tu possa fazer com o teu paciente. Né? Paulo, vamos continuar fazendo presencial, mas assim, se tu estiver tossindo, ou eu, é óbvio, né? A gente desmarca e marca para uma situação futura, porque aí não dá. Né? Mas pode continuar com o seu divã, desde fazendo isso, não tem problema. Tá bem? Obrigada. Nada. Obrigado, Sara. Janela? Boa noite. Também quero agradecer muito, né, tanto o Caliche quanto o Dr. Paulo, né, pela clareza, pela disponibilidade. Tira o doutor. Então, somos todos tu. Pela clareza e a disponibilidade, né, de vir aqui nos responder as dúvidas, né, realmente a gente está bem atrapalhado, né, com isso tudo. Alguns pacientes pedindo, né, não só as crianças, alguns pacientes adultos pedindo, né, sentindo falta da presença, né, apesar de como o Favalli falou, a gente poder manter a atividade, né, ao contrário de outras especialidades, né, poder manter online, mas tudo é diferente, né, assim, presencialmente. Imagina. E as duas dúvidas práticas que eu tenho, né, e a gente está gostando porque tu é bem direto, assim, em responder. Uma tu mais ou menos já respondeu, né, as poltronas e divãs de tecido, pelo jeito não é nada, não tem produto, assim, que possa, né, não tem... Não tem, a gente até faz, tu faz uma higienização, né, passa um álcool, ok, vai estragar vai estragar os teus estofados. Mas a gente tem que se preparar para trocar os estofados nos próximos meses, né?
Isso é normal, Assim. tudo bem. Mas a gente não tem como garantir isso não, viu, Janela? Não tem. Tá. Então, a recomendação é que se faça uma cobertura que tu possa tirar e lavar, né, se for o caso, ou uma coisa de plástico que tu possa fazer, higienizar. Não vai ficar muito tão bonito, mas o teu paciente certamente vai entender a tua motivação. Né? É isso. Tá. E qual é a outra pergunta? A outra é sobre os sapatos, né? Que foi assim, uma grande polêmica, né? Assim, bota. Sim. Se existe alguma utilidade, assim, eu até estava usando os dias de atendimento presencial, oferecer propés para os pacientes, ou algum produto para... Seria isso. O que se tem de evidência é que não faz muita diferença não, viu, Janela? Tá? Eu vou te dizer assim, na minha casa tem um tapete na frente da porta que todo dia é encharcado com clorofina e água, feito pela minha esposa, e não tem nada que remova isso dela. Todo mundo vai pisar naquilo ali conta até 15, ok? Sai, entra no hall, tira o sapato, bota uma pantufa, um chinelo, que for. Aqui em casa é assim, tá? E não tem conversa. Com a roupa que chega da rua, tira e põe na área. Se eu fui para a UTI, por exemplo, a roupa é lavada todo o tempo. Eu estou dando o meu exemplo pelo seguinte: casa de infectologista, espeto de pau. É mais ou menos isso, tá? Assim, não existe. Claro que a gente faz muita coisa correta, ok? Muita coisa correta. E às vezes a minha esposa é até mais chata do que eu nesse sentido. Ela lava absolutamente todos os legumes, ela passa tudo em água clorada. É uma novela, cada vez que a gente vai no super, é uma função. Tá? Mas, assim, escrito sobre isso, evidência não tem. Tá? Como não tem evidência para uso de propé em bloco cirúrgico? Então, por que a gente mantém isso no bloco cirúrgico? Porque a gente mantém um ethos, né? Mantém uma forma de comportamento. É mais ou menos como ir bem vestido ou mal vestido numa festa, né? Então, assim, se tu pedir para o teu paciente usar o propé e se tu estiveres usando o propé, tu está passando uma mensagem de cuidado, ok? E é isso, tá? Não existe estudo nenhum e nem é razoável que o vírus fique circulando pelo chão, né? Onde as pessoas têm uma possibilidade menor de se contaminar e aonde as pessoas não andam contaminando, as pessoas não andam de 4, né, contaminando o chão. As pessoas tocam em maçaneta. Os grandes problemas são as maçanetas, os botões de elevador. Né? Esses são os grandes vilões, né? Os pontos eletrônicos, né, que o pessoal que agora está bastante disseminado. Tanto que a gente recomenda, as roletas, a gente recomendou. Aqui na universidade, tudo saiu fora. Não tem ponto eletrônico, não tem roleta, não tem nada onde as pessoas têm que enfiar o dedo sozinho, não tem. E nos elevadores que tem álcool fora e álcool dentro do elevador para a pessoa se higienizar. Tá? Então, isso sim, isso com certeza é um ponto de convergência da desgraça. Né? Eu vou lá, aperto, vou embora, vem outro, aperto e vai. E aí a pessoa aperta, coça o nariz e aí está feito o assunto. Né? Para pé, não. Mas a gente recomenda nesse sentido, no sentido de manter um certo comportamento. Tá? É isso. Mas se tu quiser usar o teu sapato e deixar o teu paciente entrar com o sapato dele, tá tudo certo, porque não existe evidência para isso. Tá bem? Tá, obrigada. Nada. Obrigado, Jonel. Grayson, por favor, Zelig, na tela. Enquanto o Zelig entra, deixa eu fazer uma outra pergunta, Paulo. E a situação de pacientes que já foram contaminados pelo coronavírus, né, e nos dizem assim, não, eu já tô livre do Covid porque eu já estou há mais de 2 semanas do início da doença. Né? Isso é um referencial de segurança para o profissional que tem que atender a pessoa? Essa pessoa que foi contaminada deveria ter
algum PCR negativo, deveria ter alguma outra coisa de IgM, IgA, seja o que for? A pergunta é muito boa, Calixto. Assim, a recomendação do CDC, né, o Centro de Controle de Doença americano, e hoje a recomendação da Anvisa também, é que pacientes sintomáticos devem ficar por 10 dias afastados, desde que nas últimas 24 horas não tenham sintoma nenhum nem febre. Esses estão liberados, tá bem? Se os pacientes forem imunossuprimidos por algum motivo, né, portadores do HIV, transplantados, usuários de imunossupressores por qualquer tipo de doença, doença renal, doença do colágeno, doença dermatológica, 20 dias, neoplasias, 20 dias. Tá? Ser sintomáticos. Não se recomenda mais a realização de PCR, porque as pessoas que tiveram o vírus, elas podem portar durante longa data alguns fragmentos do vírus, né? Então, eles ficam com marcador molecular. Como a PCR é muito sensível e muito específica, ela vai achar esses fragmentos e vai positivar. Nós temos pacientes que estão há 3, 4 meses com PCR positiva, tá? E eles não são transmissores. Não são. Não existe relato na literatura de que alguém que tenha feito a doença, né, e passado esse período já referido, porque esse período de 10 e 20 dias foi em cima de estudos sobre transmissibilidade, obviamente. Não transmitiram. Tá? Então, não há necessidade se guardar esse cuidado. Né? O paciente ficou sintomático, ele está a 10 dias dos sintomas e nas últimas 24 horas, ok, não tem por que fazer teste nenhum. E se tiver algum grau de imunossupressão, né, a gente eventualmente tem pacientes com lúpus, né, pacientes com psoríase, enfim, né, que usam imunossupressor cronicamente, esses devem ficar 20 dias. Tá? Isso é o que é recomendado pelo CDC, é recomendado pelas sociedades europeias também e também pela Anvisa. Tá bem? Não se recomenda mais fazer teste nenhum. Tá. E complementando essa pergunta, antes o Zé fazer a dele, e hoje em dia, à medida que se tem mais tempo de doença, 10 meses já de doença no mundo, tem acontecido situações de pessoas que têm uma suposta recontaminação. Né? Isso, se sabe se isso está ligado a essa persistência de fragmentos e que a pessoa pode ter... Não, o que acontece... conclui, por favor. Não, a pergunta é, paciente nosso, que é a nossa situação focal hoje, tá? Ele teve em março a doença. Agora, em outubro, ele volta porque ele não fez, ao longo do tempo ele não fez de novo e está com PCR positivo. Mas está assintomático. Bom, não. Se ele está assintomático, ele não fez de novo. Vamos voltar. Como é que ele ficou sabendo que ele estava doente? Ele não está doente. Uma pessoa que tem exame positivo não está doente. Se ele tem só o PCR, esse PCR provavelmente seja persistente. Tá? Porque a gente não sabe quanto tempo fica. Vamos focar aqui. Tá? Uma pessoa que se contamina e faz infecção pelo COVID, pelo SARS-CoV, dependendo da intensidade da doença, ele terá uma intensidade maior ou menor de resposta imune. Quanto mais doente ele ficar, maior será a resposta imunológica. O que a gente não sabe, Calixto? Quanto tempo essa pessoa fica imune? Né? A gente não tem nenhuma garantia de imunidade permanente. Aliás, a gente trabalha com a ideia que a imunidade ao COVID seja muito parecida com a imunidade ao influenza, porque o COVID se modifica. Ao mesmo tempo que a titulação de anticorpos contra o COVID, depois de 2 a 3 meses, começa a cair. Tá? Mas tem pessoas que ficam imunes para sempre, porque parece também que o COVID, que a imunidade ao COVID não é só
humoral, não é só mediada por linfócito B, e sim por linfócito T, ou seja, imunidade celular. Então, teria uma memória mais a longo prazo. A gente não sabe disso. Tá? A pergunta é, não sabemos por quanto tempo uma pessoa que se infectou pelo Covid fica imune a ele. A gente sabe que se ela se infectou e ficou pouco sintomática, ela vai formar menos anticorpos do que quem se infectou e ficou mais sintomático. Agora, se ela vai ficar menos imune ou mais imune, a gente não sabe, porque a imunidade não é só mediada por anticorpo, é mediada por células T, que a gente tem dificuldade de quantificar. Ok? E é por isso que esses novos casos, a gente não sabe exatamente se são novos casos ou podem ser reativação de um caso de um paciente que teve a manifestação da doença de forma binária. É óbvio que se foi em março, em outubro, não. Tá? Mas é um não que a gente não sabe bem. Vou te dar um exemplo. Leptospirose é uma doença que é uma doença aguda, mas que tem uma fase aguda inicial, que a gente chama de fase séptica, presença do bicho, e depois tem uma fase chamada fase imune, que é longa. Né? A patologia imunológica relacionada à leptospira mais longa é uma uveíte, uma inflamação do olho, que pode acontecer até 1 ano após a infecção aguda. E é causada pela mesma infecção, não é reinfecção. Tu me entendes? Então, na verdade, a resposta para isso não existe ainda. A gente não sabe. Mas a gente sabe que provavelmente as pessoas que tiveram novas manifestações não foi nova infecção, e sim uma infecção com comportamento bifásico, provavelmente. Infectou, melhorou, voltou a infectar, voltou a piorar, não a reinfectar, voltou a piorar da mesma infecção. Ok? Isso é sugerido, Calixto, pelo fato de que, normalmente, as pessoas que complicam na Covid, elas complicam na 2ª semana da doença, e não na fase hiperaguda dela. Né? Eles vão lá quando passam os primeiros 7, 8, 9, 10 dias e começam a piorar. Então, elas começam da reação imune, não tanto da presença do SARS-CoV, que, aliás, nesse período é mais difícil de ser encontrado no exame de PCR. Não sei se eu te respondi. Perfeitamente, perfeitamente. Obrigado, Paulo. Grayson, por favor, enquanto o Zé faz a pergunta, coloca a doutora Alicia Elizondo na tela, por favor. Zé, boa noite. Tu está sem som. Boa noite a todos. Queria também agradecer à sociedade por essa iniciativa, agradecer ao Paulo pelas informações que ele nos está trazendo, que, como disse a Jussara, são muito claras e muito elucidativas. E a minha pergunta, Paulo, ela é um tanto, digamos, prospectiva, e talvez tu já tenha tocado um pouco nisso quando estava falando agora sobre a imunidade. Né? A gente está vivendo um tempo difícil, enfim, todos nós tivemos, assim, a nossa vulnerabilidade foi colocada à prova, né? Que como diz uma sobrinha minha, esse bichinho, né, nos colocou sob custódia, né? E a gente acaba tendo um desejo, né, de soluções que nos permitam voltar à vida normal, vamos dizer assim. E a minha pergunta é a respeito da vacina, se tu pode nos dizer alguma coisa, assim, quais são as perspectivas que a vacina pode nos trazer em termos de, vamos dizer, de a gente voltar um pouco o nosso comportamento anterior à pandemia? Que tipo de perspectiva a gente tem com essas vacinas que estão sendo estudadas e desenvolvidas? Essa é a minha pergunta. Assim. Bom, Zélide, assim, a tua pergunta, a resposta é a resposta de 100 milhões de dólares. Né? Na verdade, nós temos hoje uma série de vacinas de características diferentes, com metodologias diferentes, e que, portanto, têm capacidade de estimular diferentemente o sistema imune. Tá? Na verdade, o quanto vai ser eficaz a vacina vai depender de como o vírus também vai se comportar. As vacinas hoje, elas são desenvolvidas com a ideia de que elas sejam duradouras, né? Obviamente.
Mas a gente sabe que o vírus, por ser um RNA vírus, é um vírus que tem uma capacidade de mutação muito alta, como é a influenza, como é o HIV. O que diferencia esses vírus é a virulência, né? O pessoal tem muito medo do HIV, mas o HIV é um vírus de baixíssima virulência. O pessoal leva 10 anos para adoecer se não fizer nada, e se fizer alguma coisa não adoece mais, né? O problema do SARS-CoV não é nem tanto o fato dele ser tão virulento assim, mas ele é muito infectivo e ninguém tem imunidade. Então, é 1% de um monte de gente, 2% de um monte de gente. E é isso que é impactante, não é tanto percentual, né? E isso incomoda um pouco quando o pessoal diz de uma forma meio até, digamos assim, sem noção mesmo, diz assim, mas é um percentual pequeno das pessoas, né? Mas é um monte de gente em números absolutos. Mas voltando a te responder do ponto de vista imunológico, provavelmente a gente tenha várias vacinas, Hélio. Vacinas para crianças, vacinas para idosos, vacinas para pessoas de meia idade, vacinas conforme a resposta imunológica possível. Provavelmente tenhamos vacinas múltiplas, de múltiplas aplicações. Provavelmente vacinas de aplicação anual, já que o vírus é um vírus que tem uma capacidade mutacional grande, né? Então, essas são as perspectivas realísticas, digamos assim, né? De que teremos vacina, teremos. Acho muito difícil que nenhuma dessas dê certo, até porque elas já vinham sendo estudadas. Tanto que eu faço parte de um estudo agora, como pesquisador, de um estudo de fase 3. Estudos de fase 3 são estudos que levam 8 anos para chegar na fase 3. Ela está nessa fase porque já passou por todas as outras fases pré-clínicas e as fases clínicas iniciais de segurança, né? Porque lá na Ásia e no Oriente Médio, eles tiveram, né, outras infecções por coronavírus que mataram muito, não mataram muito mais porque a transmissão não era tão efetiva, mas cuja letalidade era maior, né? A MERS do Oriente Médio matava 1 em 3. Né? E a SARS-CoV-1 da China matava 1 em 10. Então, vocês vejam que, né, a gente aqui tem 3 em 100. A questão é que lá a transmissão era feita por animais. Aqui é feita pelo ar. Então, o nosso problema é muito maior. A gente tinha... Na verdade, nós estávamos lidando com a probabilidade do surgimento de uma nova influenza. Nós, infectologistas, né? Que a influenza, a cada 10 anos aparece uma que a maioria das pessoas não tem imunidade. Como a outra foi em 2009, a gente estava preparado para... Vai vir outra. E o nosso grande medo é a gripe aviária, que também tem uma mortalidade absurda e, por enquanto, só se transmite de bicho, de ave para humano. Por isso ela não se disseminou. E apareceu o coronavírus. Então, assim, teremos vacinas de vários tipos, vacinas para diversas faixas etárias, isso quer dizer para diferentes respostas imunológicas e provavelmente vacinas que tenham que ser repetidas várias vezes. Mas, completando o que tu perguntou, sim, vamos voltar à nossa condição pré-pandêmica de qualquer forma, Zé. Até porque, se a gente não fizer nada, o vírus vai fazer tantas voltas for possível no mundo até acabar com os suscetíveis e deixar só aqueles que se adequaram imunologicamente e se equilibraram com eles na natureza. A natureza vive se equilibrando, né? A famosa regressão à média que os epidemiologistas tanto falam, né? Se a gente estiver muito doente, espera que melhora. Se tu estiver muito bem, espera que piora. A gente costuma ir para a média, né? Então, que vai melhorar, vai. E com as vacinas nós vamos melhorar mais rapidamente. Não vai ser para esse ano. Eu estava vindo para casa, vindo para a reunião, e ouvindo na Gaúcha alguém dizendo porque a vacina de um determinado laboratório vai estar disponível no primeiro trimestre do ano que vem. Eu duvido, mas se ela estiver disponível, não vai ser disponível para a população inteira. Ela vai estar disponível para populações de risco, para pessoas mais idosas, com comorbidades e profissionais de saúde. São essas as pessoas que vão receber a vacina primeiro. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que não vai se vacinar. Então, eu não vou viajar. Eu costumo viajar em família.
Eu sou um viajante, né? Eu trabalho entre duas viagens, né? Eu gosto de viajar. Eu não vou pegar um avião e ficar 10, 12 horas dentro de um avião, por mais que me digam que circula o ar por filtro EPA 500 mil vezes. Não vou fazer isso, eu não tenho por que fazer isso. Porque eu vou expor a minha filha, mesmo que eu esteja vacinado, né? E nós não temos ainda uma perspectiva para vacinação de rebanho, né? Que essa é a forma como o vírus resolve. Ele vai infectando até que está todo mundo infectado, ou pelo menos 50%, e esses 50% funcionam como escudo para os outros 50%. Né? Isso permite que pessoas hoje não se vacinem para o sarampo de forma egoísta, né? Porque como todo mundo na volta se vacinou, o vírus não chega nela. Né? Mas não sei se eu te respondi, acho que foi um pouco retórico. Claramente. Né? Mas é a resposta possível. Tá bem? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Zélio. Alicia te identifica para quem não te conhece. Tu tem que ligar teu microfone. Adolescente, Paulo. Eu tenho claro que por enquanto não vou voltar a trabalhar. Y lo que me preocupa es lo siguiente, las personas que están abriendo los consultorios, obviamente están disponibilizando los toilettes para lavar as mãos y dejando álcool gel nas salas de espera, etc. Mas eu não sei o que é lo que uma criança ou um adolescente pode fazer nesse toalete. Então, é aconselhável lavar o toalete após cada paciente? Nossa, Alicia, tu foi longe, né? Então, não, eu entendo a tua pergunta. Eu entendo perfeitamente a tua pergunta, perfeitamente. O que será que um adolescente é capaz de fazer num toalete, né? De tudo. Mas, enfim, crianças, né? Eu vou te dizer, eu nunca li nada a respeito disso, dessa situação específica. Mas se tu tem preocupação com isso, e eu acho uma preocupação legítima, é fazer o que a gente tem que fazer no consultório. Se tu acha que o adolescente em questão é uma pessoa que possa vandalizar no sentido virológico o teu toalete, acho que sim, né? Mas assim, não existe essa recomendação, Alicia, tá? Existe uma recomendação que se faça a higiene do local cada vez que uma pessoa use, né? Então, entre uma pessoa e outra, se deve fazer higienização. Mas essa higienização é lavar a mão, é a pessoa que tem que lavar a mão. Porque assim, se tu fores num toalete de público, vamos pensar no pior toalete possível. Toalete de posto de gasolina na BR. Eu tenho poucos exemplos de toalete tão ruins. Só na França que eu consegui ver coisa pior do que aqui. Mas, enfim, porque lá as pessoas nem torneira têm fora do toalete, né? Alguns lugares, mas enfim. Né? Então, assim, o que tu vai fazer? Se tu entrar no toalete, né? As mulheres já sabem, né? Forram, né? É isso. Se tu entrar no toalete sujo, usar o toalete de forma minimalista e lavar a tua mão na saída, o toalete pode ser podre. O Covid não vai estar lá. Tá? Então, assim, é a pessoa que vai usar o toalete que é responsável por isso. Tu entende? Claro que se tiver uma bagunça, tu tem que arrumar. Mas, assim, se o teu paciente próximo vai usar o toalete, ele tem que tomar os cuidados que qualquer pessoa tem que tomar. Né? Ele vai lavar a mão, vai usar o toalete, vai lavar a mão depois, vai sair, vai ter um álcool gel em cima de alguma mesinha no teu consultório, ele vai passar, e era isso. A gente também não pode ficar, gente, paranoide com isso. Né? Se a gente cuida, lá quando eu comecei, eu falei assim, se tu cuidar de lavar a mão, não tocar no rosto e usar máscara, acabou. O grande problema é não tocar no rosto. Então, por isso a gente tem que lavar a mão. E a máscara ajuda a gente a conscientizar que a gente está botando a mão no rosto.
Então, antes de botar no rosto, botou na máscara, que já é uma vantagem, tá bem? Mas é isso. O cuidado é a pessoa. O cuidado é centrado na pessoa. O paciente tem que estar de máscara, ele tem que usar o toalete direito, ele tem que lavar a mão. Se o toalete foi mal usado, ele vai usar e vai lavar a mão. E o toalete vai continuar com o vírus dele lá e ele não. Então, tem que centrar o cuidado, não ficar desfocando a coisa. O foco é a pessoa. É lavar a mão, usar a máscara e distanciamento discreto. Se os dois estiverem com máscara, 1 metro está de bom tamanho. O resto é a higiene do local. Tá? Se tu me perguntares qual é a rotina numa enfermaria, a gente no hospital, nas unidades ambulatoriais, a gente tem pessoas que a cada 15 minutos passam pano em todos os lugares em que podem ser tocados, inclusive nos dispensadores de álcool. Né? Que a pessoa nunca pensa. O dispensador de álcool pode ser um problema de disseminação, porque ele é um ponto de convergência das mãos. Né? Então, a gente tem pessoas que fazem higienização de todas as maçanetas, todos os pontos de elevador, de 15 em 15 minutos eles vão lá e passam. Né? Vão lá e fazem a higienização. Mas numa situação de consultório, acho que isso não é necessário. Acho que a higiene normal, diária, né? E orientar o teu paciente a que lave a mão depois de usar o toalete, afinal de contas, né? Não precisa ter Covid para ter que fazer isso. Né? E depois usar o álcool gel. É isso. Simples, é bem simples. Obrigada. De nada. Obrigado, Alice. Por favor, Grayson, a Rosimara Posada e o Mário Balduino de Oliveira Júnior. Enquanto isso, eu te faço uma complementação à pergunta da Alice, porque a preocupação são pessoas que contaminam o teu toalete, né? Que limpam o nariz, por exemplo, e por não ter muitos cuidados de higiene, espalham coisas pelo banheiro inteiro. Né? Então, e talvez crianças e alguns adolescentes agitados possam fazer isso com mais facilidade. Né? Então, a pergunta é se nessas circunstâncias, talvez complementando a pergunta da Alice, se nessas circunstâncias tu acha que deveria se ter um cuidado maior com o toalete? Eu não acho, eu tenho certeza. Nessas circunstâncias, sim. Com certeza. Não tem dúvida nenhuma. Se tu tens uma criança que é hiperativa e que não vai cuidar de lavar a mão depois de tocar lá né, na bancada, na tua torneira, enfim, e vai sair daí se tocando toda, sim. Antes da criança usar, tem que fazer a higiene do toalete, sim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu entendi uma pergunta mais genérica sobre o cuidado com o toalete. Tá? A pergunta agora, Calixa, é específica. Se eu tenho um paciente que usa de forma irregular por ser agitado, depois que ele sair do banheiro, eu tenho sim que limpar o banheiro para o próximo usuário. Com certeza. Como disse a Alice, a gente nunca sabe o que eles vão fazer no banheiro, não no sentido perverso da palavra, mas no sentido higiênico da palavra. Tu não sabe se não vão limpar o nariz na própria torneira, né? Tu não tem ideia do que vão fazer. Né? Eu entendo, mas seguindo o princípio geral, Calixa, se a próxima pessoa abrir a torneira, mesmo que esteja suja, quando ela acabar de usar o toalete, ela vai abrir a torneira, vai botar sabão, vai lavar, vai pegar papel, secar e com o papel vai fechar a torneira, ela não vai ser contaminada pela secreção do outro. Então, vale a situação geral. O que eu fico pensando é que tu pode ter, que aí a gente pode complicar, né? O paciente sequencialmente, ter 2 pacientes sequencialmente agitados. Um que contamina e o outro que não se dá conta que pode ser contaminado. Bom, nesse caso, uma terceira pessoa terá de fazer isso. Né? Se tu trabalha só com pacientes em agitação psicomotora, por exemplo, imagino eu, né? E nenhum dos dois, tu vai ter 2 pacientes e vai o primeiro e o segundo e nenhum dos dois vai se cuidar, vai ter que ter alguém no meio que vai ter que resolver isso. Não tem outro jeito. Né? Tá bom, não? Ficou claro. Grayson, as 2 pessoas não entraram?
As duas pessoas não entraram, doutor Kalicha. Caíram ou saíram, não sei. Sim. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não, nesse momento não temos ninguém inscrito. O Paulo Favalli entrou de novo, e agora sim, a Maria Helena Monteiro e a Daniela Boschetti de novo. Então temos o Paulo Favalli, Maria Helena Monteiro e a Daniela Boschetti. Pode começar por mim? Pode. Mantas personalizadas para cada paciente em cima do divã, em cima da poltrona, seria uma solução? Se elas são personalizadas e de uso único, sim, elas ajudam, podem ajudar. Com certeza. A gente tem feito isso de ter nos hospitais, a gente tem feito isso até em lugares em que o Covid é mais prevalente, das pessoas usarem um tipo de vestimenta desde a entrada até a saída e guardarem, e lavarem e voltarem com a sua vestimenta, o seu calçado. Então, sim, isso pode ajudar, com certeza. Porque esses papéis, eu acho eles tão frágeis, eles se mexem, eles rasgam, e a outra opção é tão não sustentável, né? Geraria um lixo bem grande, né? Então eu pensei em mantas individuais para cada paciente. Eu faço a troca, lavo a mão. E vou fazendo isso com cada paciente, lavando. Como um hospital, né? Um lençol. Tranquilo. E se o paciente tiver 2 sessões por semana, e uma for na segunda e outra na quinta, não precisa nem lavar. Porque o vírus não resiste mais de 3 dias. Tá? Ok. É isso. Tá. Tranquilo. Obrigada, doutor. Obrigado, Daniel. Por favor. Já que não tinha ninguém para perguntar, eu voltei. Eu tenho escutado, principalmente no consultório, que está havendo um uso bastante intensivo de ivermectina como medicação preventiva, mesmo por muitos médicos. Eu sei de muitos médicos que estão tomando ivermectina para se prevenirem. Isso tem algum sentido? Científico, nenhum. Nenhum, doutor Paulo. Nenhum. Tá? Para não lhe dizer nenhum, ontem saiu um estudo, antes de ontem saiu um estudo, uma meta-análise sobre o uso de hidroxicloroquina para prevenir formas graves da doença, e o estudo teve algum resultado. Foi o primeiro, na verdade não é um estudo, é uma meta-análise, né? É um agrupamento de estudos resumidos, né? E foi a primeira vez que uma meta-análise deu alguma coisa desse tipo, e está todo mundo estudando essa meta-análise do ponto de vista metodológico, porque não tem nenhum ensaio clínico que mostre isso. Os ensaios clínicos que foram feitos não mostraram resultados, mostraram alguns para-efeitos, né? A maioria dos estudos que mostram resultados de hidroxicloroquina e de ivermectina são estudos retrospectivos, né? Que têm problemas para serem generalizados, né? Afinal, a gente sabe disso, né? Para a gente generalizar, a gente tem que ter ensaio clínico randomizado. Eles se baseiam muito mais numa plausibilidade, né? Tanto a ivermectina quanto a hidroxicloroquina in vitro, elas inibem a proliferação do SARS-CoV em cultura de célula, tá? E aí isso é extrapolado para a clínica. Isso não existe em lugar nenhum. A gente não extrapola nada do laboratório básico para o uso clínico. Isso é um absurdo, né? O uso clínico é um uso, se estiver em estudo, será um estudo de fase 4. A gente não tem nada relacionado ao Covid em fase 4. Então, não existe nenhum estudo que possa mostrar isso. O que tem mostrado alguma coisa são algumas medicações que estavam sendo testadas para o Ebola, né? Vem sendo testado também o uso de anticorpos de indivíduos que já se recuperaram da Covid,
na forma de doação de plasma e transplante e transfusão de plasma, mas tudo isso numa situação experimental. Não existe evidência para absolutamente nada disso. Nada. Né? Infelizmente, isso está sendo usado também de forma política. Né? Eu lamento que tenho colegas usando, e tenho colegas usando, né? Enfim, tem colegas que usam tanta coisa que não deviam usar. A gente sabe que na medicina, entre a evidência e a mudança de comportamento médico, leva em torno de 10 anos. Vou lhe dar o exemplo do carvedilol, que é uma medicação beta-bloqueador que se usa para insuficiência cardíaca. Entre um estudo impactante, que mostrou uma redução importante na mortalidade, e o efetivo uso por não especialistas, ou seja, por clínicos, são a maioria, se passaram 10 anos. Durante 10 anos, a gente tinha evidência de que funcionava e, mesmo assim, não usava. Ao mesmo tempo, se usava digoxina, que já se sabia que não diminuía a mortalidade. Mas como a gente usava e os pacientes pareciam que melhoravam, a gente continuava usando. Então, o indicador uso pelo médico não é o melhor indicador de efetividade, principalmente para coisas novas. Principalmente para coisas novas. Eu acho isso frustrante, viu, Paulo? Eu acho frustrante. Que bom que a gente pudesse usar ivermectina, hidroxicloroquina, seria excelente. Tem alguns lugares que oferecem como kit para os pacientes, porque foi colocado pela Anvisa essa possibilidade. A Anvisa colocou dentro das suas normas de que deveria ser ofertado caso o médico quisesse prescrever. Então, ele existe o kit. E as pessoas tomam. É uma coisa que tem ivermectina, hidroxicloroquina, vitamina D, se não me engano. Zinco. Zinco, exato. Exatamente. E tem mais uma coisa que eu não estou me lembrando. Mas são 5 coisas que não têm evidência nenhuma, né, para tratar. A vitamina D deve ser usada por quem tem deficiência, porque a deficiência de vitamina D pode ter algum impacto na imunidade. Então, isso não está errado. Ok? Vitamina D é usada para quem tem deficiência. Mas o resto tudo é especulativo. Ponto. Não tem estudo sobre isso. De jeito nenhum. Lhe afirmo sem sombra nenhuma de dúvida. O único estudo é esse que saiu há 3 dias, que está todo mundo meio assim, em função da diferença em relação a todo o resto que vem se mostrando em termos de qualidade de estudo. É isso. Obrigado, Pavani. Grayson, enquanto a Marisa faz a pergunta dela, por favor, a Cristina Vasconcelos na tela. Marisa, por favor, abre teu microfone e te identifica. Bom, eu sou Marisa Helena, sou do Rio de Janeiro, da SPRJ, sou psicanalista de criança, adolescente e adulto. Queria agradecer ao Calixa, a iniciativa, e a você, Paulo. Eu vou fazer uma pergunta só para esclarecer um pouco mais o que você falou lá para a Daniela no início, porque a outra era essa que acabou de ser feita, que eu estava nessa curiosidade também de tanto escutar essa questão da ivermectina. Mas então, para complementar, para não ficar nenhuma dúvida, você falou sobre a questão o atendimento com máscara, e quando a pessoa atende um paciente, o paciente vai embora e fica no atendimento online. O ambiente, mesmo ventilado, ou que seja com o ar ligado e a janela bem aberta, a pessoa deve permanecer de máscara para esse atendimento online, ou ela pode retirar a máscara e continuar no ambiente sem máscara? Porque a Daniela falou, eu troco de ambiente. Se o ambiente for ventilado, Marisa, sim. Pelo seguinte, a gente tem que partir do princípio que nós estamos atendendo pessoas que ou não têm a doença ou são assintomáticos. Se eles são, porque os sintomáticos não devem estar no teu consultório, certo? Se eles são assintomáticos, mesmo que portadores do vírus, eles distribuem muito pouco vírus, porque pacientes assintomáticos não têm uma carga viral alta na sua laringe, na sua orofaringe, no seu nariz, ok? E a transmissão se dá
principalmente por aerossol. Como ele não está tossindo, ele não produz aerossol. Ok? Então, ele tem uma baixa probabilidade de estar doente, de estar portador, porque doente ele não está, então ele tem uma baixa probabilidade de portar o SARS-CoV-2. Ele não gera aerossol, mesmo tendo algum vírus, e ele ainda está usando uma máscara que evita a propagação de perdigoto. Então, é praticamente impossível que o ar do teu consultório, estando os dois utilizando máscara, fique com uma quantidade de vírus capaz de te infectar. Não deve ficar vírus nenhum, porque se ele não fez aerossol, não vai ter vírus, vão ficar todos na máscara. Ok? Ok, obrigada. É isso. Com segurança, sem problemas. Obrigado, Marisa. Grande, por favor, a Elizabeth Wolff na tela. E, pessoal, acho que vamos encerrar as perguntas, né, porque já são 10 horas. Né? Então, a Cristina e a Elizabeth Wolff fazem as suas perguntas e a gente encaminha para o encerramento. Então, Cristina Vasconcelos, por favor. Tem que ligar teu microfone. Muito obrigada, Paulo, antes de mais nada, por nos esclarecer, nos ajudar a entender e a lidar com isso da melhor forma possível, enfim. Eu tenho atendido, a minha pergunta acho que já foi respondida pela resposta anterior, mas eu vou fazer de qualquer maneira. Eu tenho atendido no consultório alguns pacientes e tem alguns que são... que negam, né? Enfim, são pessoas que têm mais dificuldade de lidar com a realidade da doença, em pacientes que têm viajado, por exemplo, né? E eu tenho usado, com esses pacientes que viajam, porque assim, os que estão passeando por aí sem máscara, eu não tenho tanto como controlar, a gente vai trabalhando, mas os que têm viajado, eu tenho combinado com eles que eles ficam 15 dias sem retornar presencialmente e eu faço atendimento online, só depois desses 15 dias eu retomo o atendimento presencial. Com a tua resposta anterior eu já entendi que talvez não seja necessário, mas enfim, né? Não, mas existe uma... Mas aí a gente cai, Cristina, né? Aí a gente cai numa recomendação da Anvisa. Pessoas que vêm de fora do país têm que ficar em quarentena de 14 dias. Ah, perfeito. Tem que ficar. Mas eu tenho até feito isso com pacientes que viajam dentro do país. Por exemplo, quem vai para o Rio de Janeiro não chega no meu consultório antes de 15 dias de jeito nenhum. Assim. Eu acho assim, ó, o que eu vou te dizer, Cristina? Assim, ó, se a pessoa é assintomática, não tem nada que te... Assim, ela realmente pode não estar... Né? Ela pode estar tão infectada quanto tu. O fato de tu estares na cidade, a pessoa estar viajando, porque se ela viajar com cuidado, se ela viajar no carro, se ela tiver os cuidados, ela vai ter a mesma chance que tu, que é cuidadosa, tem de te infectar. Né? Com certeza. Se ela viajar de avião, os aviões prometem que trocam várias vezes o ar e que usam filtros EPA, e eu acho que eles realmente devem usar, enfim, e que o ar do avião ele é muito mais limpo do que o ar que nós respiramos na superfície da Terra. Eu nunca tenho essa sensação quando eu estou viajando. Sempre acho que aquele ar é saturado pra caramba. Além de ter menos oxigênio do que devia. É a sensação que eu tenho. E olha que eu gosto de avião. Tá? Mas eu tenho essa sensação. Então, assim, o que eu te dizer? Isso que tu está fazendo é um cuidado maior. Não tem evidência para isso, nem para a atitude da Anvisa. A atitude da Anvisa é baseada em normas internacionais de segurança, que são muito elásticas, entende? Assim, se pode durar até tanto tempo, então nós não vamos ter tanto tempo. Por que os 14 dias? Porque o tempo de incubação da doença é de 1 a 14 dias. Né? Então, se a pessoa tiver que apresentar sintomas, que aí ela não tem que ir no teu consultório, ela vai apresentar sintomas em 14 dias. Se ela não apresentar sintomas, mesmo que ela tenha pego o vírus, se ela usar máscara
né, e for assintomática, ela não vai te passar o vírus. Ela tem a mesma chance que o padeiro, que não sei quem mais, que tu vai todo dia comprar e que está de máscara e que tu não sabe se ele está com o SARS-CoV ou não. Entendeu? É essa a ideia do tempo do viajante. Tá bem? E esses 14 dias, eles estão dentro desse período máximo de ocorrência do sintoma. É isso. Tá bem? Mas tu deve manter para os viajantes internacionais, porque isso é norma de segurança. Tá? Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, não é nem internacional. Para pessoas que vêm de outro estado, deve fazer. Das cidades dentro do Rio Grande do Sul, não. Mas se vier de outro estado, 14 dias também. Nós acabamos de fazer isso nas universidades, os alunos começaram a voltar e todos tiveram que voltar 15 dias antes da data inicial do semestre. Tá bem? Obrigada. Nada. Obrigado, Cristiano. Elizabeth? Oi. Bom, obrigada. Eu vou repetir o que a Jussara disse. Tu está sendo muito claro com a gente, já respondeu um monte de questões que eu tinha. Então, eu vou sair um pouquinho do consultório e fazer uma pergunta que tem me deixado encucada, assim, né? A gente se preocupa tanto com o contato interno, né, dentro dos consultórios. Na rua, que eu vejo que aqui em Porto Alegre ainda tem muito cuidado em ficar usando máscara na rua, em que medida realmente tem muito risco de a gente caminhar ou fazer atividades na rua, de passar para outra pessoa sem estar de máscara? A resposta depende da quantidade de pessoas aonde tu está. Depende da ventilação do lugar em que tu estás. E depende da máscara. Da máscara é fundamental. Eu vou te falar, Elizabeth, o que eu ouvi. O principal epidemiologista que foi quem trabalhou na questão da SARS lá na China em 2002. Tá? Ele foi consultado agora, ele estava no grupo de consultoria da OMS para a atual pandemia, e ele falou, a Europa só vai parar de ter infecções novas quando esse povo passar a usar máscara. Não tem nada mais efetivo do que isso em nível populacional. Tá? Em nível individual, é máscara, higienizar a mão e distanciamento. Em nível populacional, o distanciamento é complicado, né? Porque as pessoas passam umas pelas outras, ocupam espaços mais próximos, pega um elevador, sobem escadas, a rua estreita, tu tem que passar por ela. Ou seja, tem várias situações em que a aglomeração fica muito dificultada. A não ser que tu faça lockdown, ou que tu tire as pessoas de dentro da rua. Mas no momento que tu libera a rua como hoje estão liberadas, fica muito difícil em alguns momentos não haver alguma forma de aglomeração. Então a resposta é máscara. É a máscara. Se tu estiveres usando máscara de tecido na rua, não precisa ser cirúrgica. Tá? Né? Porque assim, o que a gente depreende, Elizabeth, é que a pessoa que está na rua, numa situação de pandemia, não está doente. Entende? Então ela não está gerando aerossóis. A gente não espera que alguém entre no elevador contigo e espirre. Não se espera isso. Tá? Mas se ela espirrar e tiver com máscara, ela pode gerar aerossol. Mas o aerossol vai passar pela máscara dele e vai ter que passar pela tua. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Mas isso é muito... Tu aumenta a probabilidade de não acontecer. E é isso. Trabalhamos com diminuir a probabilidade do vírus poder entrar em contato com as pessoas. E para isso, do ponto de vista comunitário, é máscara. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Máscara. E, claro, nas situações de transporte coletivo, coisas desse tipo, ter um limite de pessoas a utilizar aquele transporte, que a gente sabe que não está sendo respeitado. Né? Então,
deveria uma pessoa que usa metrô ficar a pelo menos 1 metro de distância da outra. Se tu olhar o metrô de Londres, eles estão fazendo isso, né? O metrô de Paris está fazendo isso. Eu não sei como é que o metrô no Brasil está fazendo, mas pelo que a gente vê das pessoas respeitando os espaços públicos no Rio de Janeiro, né, respeitando a praia, respeitando o barzinho, respeitando a orla, eu duvido que eles respeitem a lotação do trem, né? Então, aí tem essa coisa cultural que não te garante nada. Então, o que garante, na verdade, é tu te proteger individualmente. Não ir para esses lugares, né? Não dá para ir. Não dá para ir para o Maracanã em dia de jogo, né? Se tivesse jogo. Não dá. Não dá para ir para o Gigantinho, não para o Beira-Rio, né? Se for aberto. Não tem como. Não temos momento disso. Não dá para ter show. Não dá para ter. Não tem como. É inimaginável antes da vacina tu ter uma aglomeração como um show de rock, de pop. Não tem. Ah, que pena. Que pena. Não tem. Tem que usar outras formas de resolver isso. Mas andar na rua normalmente é tranquilo. Põe a tua máscara e vai sem medo. Não tem nenhum problema. Tá? A gente também, ao mesmo tempo que a gente tem que aprender a ter cuidado aonde tem que ter cuidado, a gente também tem que aprender de que é seguro andar desde que a gente tenha esse cuidado. Senão não adianta nada isso. A gente tem que aprender a ter cuidado para ficar livre e poder circular aonde a gente pode circular. Não tem nenhum problema. Se tu te cuidar, ok. Leva o teu álcool gel na bolsa. Pendura. A minha esposa tem um pendurado com uma fitinha fora da bolsa. Então ela toca no lugar, abre, passa o gel. É engraçado até. Mas ok, a maneira como ela achou de resolver. Eu ando, não está nem aqui, com um tubo de álcool. Porque assim, se aonde for não tiver, eu tenho o meu. Vou passando na mesa, vou passando nas coisas. Alguém me empresta uma caneta, eu passo álcool na caneta. E isso virou normal para mim. A minha mão está meio destruída, mas enfim, é o preço que eu estou pagando um pouco. A minha esposa anda de luva. Gente, não tem nada que diga que usar luva diminui alguma coisa. Há quem diga até que pode piorar, porque a pessoa pode ir tocando em várias coisas, porque está ela protegida da luva, né? Então, não precisa usar luva. Não tem nenhum lugar que recomende o uso de luva, a não ser em situações hospitalares, enfim, que tu vai mexer no paciente com secreções, mas isso independe do Covid, né? Isso já era assim. Então, põe a máscara e vai ser feliz sem problemas. Não tem problema. Obrigada. Tá bem? Obrigado, Elizabeth. Bom, pessoal, tem mais uma pessoa. Já passamos da hora e a gente já tinha combinado de terminar, já são 10h15, né? Então vamos ter que segurar a pergunta. De qualquer maneira, eu queria te agradecer muito, Paulo. Realmente tu fosse muito claro, deixar essas coisas, o pessoal também muito à vontade para fazer perguntas, o que é bom. Estamos tendo uma audiência bastante significativa para esse horário da noite, né? Temos ainda em torno de 200 pessoas nos acompanhando, né? E o que só mostra a importância de ter essa conversa contigo, né? E quero te dizer que esclarecesse muitas coisas, e a próxima conversa talvez tenha que ser com a tua esposa, que é um pouco mais rigorosa do que tu nesses aspectos. Se tu quiser dicas rigorosas, é ela. Com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Foi um prazer ter estado em contato contigo. E tomara que a gente não tenha que, daqui a uns meses, te consultar de novo, porque a coisa piorou, tem mais coisas... Tomara. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite para vocês. Foi um prazer.